Olá, pessoal! Estamos aqui no 4º episódio do Aleluiaste Cast. Estamos muito felizes com essa marca, é o primeiro podcast de 2023. E é isso, estamos agora para mais um episódio, né, amiga? E essa semana nós estamos lançando episódios especiais referente ao Dia das Mulheres. E nós estamos aqui com uma pessoa bastante especial pra gente, a obreira Fabiana! E é isso, a entrevista vai ser com ela. A obreira Fabiana, ela é líder de mulheres na nossa igreja, na igreja Batista CBNES da Cidade Ocidental. Ela é nossa líder de mulheres. Isso. E trouxemos ela hoje aqui para compartilharmos muitas coisas. Estamos felizes, nervosos também. A gente vai abrir um espaço aqui para ela poder se apresentar, né? Pode se apresentar, Fabi. Então, sou obreira Fabiana, recentemente. Sou líder de mulheres do Ministério Batista CBNES Cidade Ocidental já vai fazer 3 anos. Não por opção. Por opção sim, é porque a gente não tem livre-arbítrio no ocidental, mas glória a Deus por isso. Mas estamos aí, para a glória de Deus, né? É isso. E como a Jéssica falou, esse podcast é especial ao Dia da Mulher. Nós somos patrocinadores, né? Hoje vamos ter toda uma linha voltada à mulher, né? A questões relacionadas a casamento, ministério, tudo isso. Vai ser muito especial. Muito legal. Vai ser um bate-papo muito legal. Nós temos a nossa patrocinadora oficial, que é a Isadora Bordados Livres. Vai aparecer um QR Code aí na tela. Você pode escanear a tela e ir direto para o Instagram. Lá você consegue ter acesso. Ela faz bordados maravilhosos. Jéssica eu podia mostrar um modelo. É verdade. Daqui a pouco a gente mostra o modelo dos bordados. Maravilhoso. É lindo os bordados. É lindo. É perfeito. Os bordados. Você pode entrar no QR Code e ir lá pro Instagram dela, ver todo o serviço que ela presta. Beleza? E outra coisa também, nós estamos em construção, né, amiga? Na nossa igreja. Isso. Pode falar. E a gente está em construção. A gente está utilizando o Apoia-se. Ainda usa o Apoia-se. Uhum. A gente está utilizando o Apoia-se para arrecadar dinheiro para a construção da igreja. E vai aparecer o QR Code aí na tela. É só você apontar a sua câmera e apoiar essa obra. É uma construção linda para trazer mais vidas para dentro da igreja, para ter espaço para a gente acolher vidas. Glória a Deus por isso. Então vamos começar nossas perguntas, né? Produção tá tudo ok, patrocinadores, certinho. Beleza? Vamos começar. Pode começar com a primeira pergunta, amiga. Gente. Antes de tudo, eu acho que todo mundo quem não conhece quer conhecer a obreira Fabiana. E a gente queria que você contasse um pouquinho da sua história, como foi sua conversão, se você nasceu num lar evangélico. Então, queridos, não nasci num lar evangélico, mas meu pai começou a frequentar a igreja, denominação Igreja de Cristo. Meu pai, eu acho que eu tinha por volta de 8 ou 9 anos de idade. E foi a família inteira, foi minha mãe, meu pai e meus 5 irmãos se converteram. E de lá para cá, graças a Deus, aconteceram alguns empecilhos que me levou a me afastar um pouco da presença do pai por mais ou menos 1 ano e meio. Mas retornei, graças a Deus. E com isso, Deus tem me abençoado de uma maneira sobrenatural. Eu costumo dizer que a cada dia que passa, nós temos que ser preparados e moldados para viver o propósito que Deus tem sobre a nossa vida. E não é da noite pro dia, queridos. E quando a gente passa por algumas situações, realmente é Deus nos preparando para chegarmos em certo lugar, que Ele quer que nós chegamos, né? Então, hoje, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Glória a Deus. Minha família inteira ainda continua na presença do Senhor. Alguns dos meus irmãos ainda frequentam, mas todos são evangélicos. E eu glorifico a Deus por Deus ter nos escolhido, né, queridos? Porque, na verdade, Deus nos escolhe. Eles nos chamam, mas nós temos um chamado, nós cremos que nós somos escolhidos, porque, como foi pregado na nossa igreja esses dias, o pastor Walter falou, ser escolhido depende de nós. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de servir a Deus a cada dia que Ele me proporciona. Com medo, mas vou com medo mesmo. Assim mesmo. Você se converteu com quantos anos? Com 8 para 9 anos de idade. Aí você teve um momento só de 1 ano e meio que você ficou longe? Ou... Foi. Então, querido. Com 17 anos eu decidi, a história é longa, mas então eu decidi que queria namorar, meus pais não deixavam. Então eu me revoltei com meus pais e acabei procurando um meio mais difícil de seguir, que foi na desobediência. Uhum. Então, isso acarretou algumas consequências na minha vida. Como todo mundo sabe, a gente faz umas ações e ela acarreta, né, situações. E aí eu me afastei da presença do pai por culpar a Deus por algumas coisas que aconteciam comigo. E eu fiquei 1 ano e meio afastada, culpando a Deus mesmo, até chegar a um ponto que eu entendi que
o que eu estava passando não era a permissão de Deus, foi escolhas. Tanto da parte do pai do meu filho, quanto da minha. Então, esse período eu fiquei afastada e logo eu retornei aos pés do Senhor. E foi aí que Deus cumpriu as promessas e tem cumprido as promessas dele sobre a minha vida. E da minha família, né? Glória a Deus. Muito forte. Forte esse testemunho. Mas dentro dessa situação que aconteceu, né? Que você foi, casou ou só se juntou? Não, eu casei. Casou com 17 17 anos. Com vestido de Que noiva foi e que tudo teve mais. o seu filho, né? Foi, aí eu tive meu filho. Na verdade, eu engravidei. Na verdade, eu engravidei antes de casar. Por isso que eu estou te falando, que eu colhi alguns frutos de desobediência. Eu tive meu filho completei 18 anos, eu ganhei ele, aí eu já me casei com o pai do meu filho. E aí foi acarretando várias situações. Arrecadando várias situações. E eu fiquei casada durante 6 anos no total, Queridos, foi muito difícil, porque nós dois éramos evangélicos, estávamos na igreja, o pai do meu filho também era na época. E eu fui traída várias vezes, chegar ao ponto de eu não aceitar mais. Então, e foi aí que eu comecei a culpar Deus e eu me afastei da igreja. Aí eu me separei do pai do meu filho e fui ser, como muitas mães no Brasil, ser uma mãe sozinha. E criei o Marcelinho sozinho até ele completar mais ou menos. Eu me separei, ele ia fazer 5 para 6 anos. E eu criei ele sozinho até mais ou menos os 8 anos. Que Você aceitou Jesus ainda no relacionamento? Você Aceitou voltou a Jesus? Sim, não. Então, quando eu me revoltei com o pai, eu voltei para os pés do Senhor novamente, foi eu tava criando uma Marcelinho sozinha, acho que foi mais ou menos um ano e meio depois que eu comecei a entender que não era a vontade de Deus para minha vida. Foi que Deus não interviu no livre-arbítrio do homem. Então, escolhas foram feitas e por isso eu passei por situações. Aí eu comecei a voltar para os pés do Senhor e Deus começou a ministrar na minha vida, que Deus tinha o melhor para mim e que Ele ia restituir, porque eu questionava muito a Deus, como é que eu estava ali na igreja, fazendo tudo que aparentemente era o certo e estava sofrendo uma situação daquela, de ser traída, enfim, de sofrer, igual eu estava conversando aqui nos bastidores agora, sofrer alguns abusos psicológicos, que também não deixa de ser um abuso. E então, eu culpei a Deus. Mas aí depois Deus ministrou no meu coração, e eu voltei para os pés do Senhor, aí fiquei só eu e Marcelinho, que é o meu filho, o bebezinho da mamãe. O bebezinho. O bebezinho de 20 anos. Ficamos só nós dois durante uns 4 anos, só eu e ele. Caramba, E foi aí que Deus me fez uma promessa que ia restituir tudo na minha vida. Você falou aí sobre os dois serem cristãos. Sim. E ele te traindo e ainda assim permanecendo dentro da igreja, que causa muita revolta. Quando a gente vê isso, a gente vê que acontecem situações dentro da igreja que não que a igreja acoberta. Não estou falando isso. Mas nós que somos humanos, a gente tem muito um padrão de vida que tem que ser seguido e que a gente acha que se sair daquilo ali, as pessoas vão julgar. Então, às vezes, você saiu, não aceitou. Mas eu demorei muito a sair, porque eu me colocava no papel do que a igreja vai achar, do que as pessoas vão pensar. Nossa, mas são evangélicos, como é que ela vai se separar? E, então eu guardei muito sozinha, acho que foi umas 3 ou 4 traições. Eu engoli sozinha, só eu e minha pastora sabia na época. E minha pastora, inclusive, disciplinou ele por 2 vezes. Ele ficou no banco, eu era da Assembleia de Deus, então lá eles disciplinavam, né? Então ele ficou por 2 vezes, por 2 traições descobertas, ele ficou sob disciplina. E eu guardando tudo calada, mas nesse tempo era assim, o obreiro sabia, o que não, às vezes infelizmente não acontece, a gente passa uma situação para... O que não acontece na Ebenezer Ocidental, graças a Deus, obrigado, Senhor. Você passa uma situação para os nossos pastores, para os nossos obreiros da casa, confiando nas pessoas e no outro dia vira notícia na igreja. No meu tempo, não aconteceu isso, ficou mesmo bem nos bastidores, então nem meus pais, nem ninguém soube. Caramba. E ficamos todo mundo, eu fiquei sofrendo calada, literalmente. Só que da última traição, gerou uma gestação fora do meu casamento. Meu Deus. E foi aí que eu tive que dar um basta. Foi série de coisas que aconteceu ao ponto dele me tirar de jogar minhas roupas no meio da rua e me tirar de casa. Meu Deus, esse tipo de abuso. Ele mandar eu sair da casa, na minha casa, com meu filho pequeno. Meu Deus. Então foi aí que eu decidi que eu não queria mais. Eu falei pro Senhor que eu não queria mais me sujeitar àquilo. No entanto, quando eu fui conversar com meu pai, na época, meu pai sempre foi muito meu melhor amigo, eu fui conversar com meu pai na época, ele chorou comigo uma tarde inteira no sofá. Ele, como é que você aguentou tudo isso calado? Eu falei,
eu aguentei com medo do que os outros iriam pensar. Então, foi aí que eu me separei, judicialmente, me separei. E aí eu coloquei no meu coração que não me casaria mais, que eu fiquei ser muito bem obrigada, só eu e meu filho. Só que não. Só ao ponto de você chegar um dia e querer conversar com seu filho sobre o seu dia e não poder, meu filho, uma criança de 6 anos, não tem estrutura pra ouvir. Então, aí eu comecei a chorar e foi o meu tempo que eu mais tive intimidade com Deus, de Deus falar comigo mesmo. Meu Deus, glória a Deus. E aí, dentro disso ainda, eu falei dessa questão, que você teve essa, não vou aceitar e vou sair, mas tem gente que até hoje permanece. Fica sobre esse jugo pesado, carregando uma coisa que às vezes está até insustentável de carregar por conta de, não vou falar de padrões, mas vou usar Na verdade, padrões. acho que é muito questão do que é imposto. Isso. E até doutrinas que que a gente escuta dentro da igreja. É do que é imposto. Que você chega numa fase que você é esposa, você tem que aguentar tudo porque você é cristão. Porque você é cristão, você tem que aguentar tudo. Você é cristão e submissão é estar debaixo da mesma missão. Se você e seu esposo não estão debaixo da mesma missão e debaixo da mesma visão, então está errado, queridos. Ou tentam se acertar, ou então, no caso do meu caso, que foi extremo, foi muitas traições a ponto de ter um filho fora do casamento. Lembrando que existe o perdão, e se eu quisesse perdoar, estava tudo bem, mas eu achei por bem me colocar na posição de que Deus me perdoaria. Eu me coloquei, até me senti culpada. Eu falei, não, eu posso sair desse relacionamento abusivo sem me sentir culpada, porque realmente eu não era. Então eu saí do relacionamento e me coloquei na situação de que não, Deus tem o melhor pra mim e Deus me fez pra ser feliz e eu não estava feliz. Então eu me saí. Então o que é imposto muito hoje é que você é cristã, você é casada e você precisa aguentar certas situações. E de verdade, não sendo hipócrita, porque hoje eu vivo um casamento muito saudável com meu marido debaixo do sangue de Jesus. Glória a Deus. Mas que sentamos e conversamos sobre situações, vamos resolver. E não vamos resolver? Vamos resolver, queridos. Nós vamos resolver. Porque nós vamos chegar no céu juntos. Vamos sim, porque nós temos que ter uma maturidade que casamento é muito diálogo, queridos. São duas cabeças pensando diferente. Eu sou casada com um nordestino, então é culturas diferentes. E o respeito tem que ser acima de tudo. Então, quando é colocado sobre nós uma situação de que você precisa suportar aquilo, porque você é evangélica, Meu Deus, isso é muito... Nossa, isso é muito e acontece muito isso. Eu sou líder de mulheres, eu já acompanhei mulheres, de eu ir pra casa, de eu falar com a minha pastora Zilma, que ela vai assistir isso depois, de eu chorar na vigília, desesperada, falando, pastora, mas por que a pessoa tá passando por uma situação dessa? Senhor, o senhor não tá vendo. Mas, volto a falar, o Senhor, ele não vai intervir no nosso livre-arbítrio, querido. A decisão, ela precisa ser nossa. Verdade. Se você quer ou não viver sob debaixo de um jugo. Se você quer ou não organizar a sua vida sentimental com o seu cônjuge. Mas desde que os dois queiram. E se um não quiser, como diz o velho ditado, quando um não quer, dois não vai brigar. É verdade. Na época que você estava passando por esse processo, que você teve muito auxílio da sua rede de apoio na igreja, né? As pessoas te aconselhavam a quê? A permanecer no casamento? Não, na verdade, eu tive apoio assim da minha pastora, que era diretamente, que sabia da situação. Ela orou comigo, me fez visita e tudo, mas ela nunca se colocou na posição de que você é obrigado a ficar com ele. Ela sempre falava assim pra mim, Fabi, a decisão é sua. No que você tomar a decisão, a gente vai te apoiar. Primeiro porque é uma situação que quem tem que decidir mesmo sou eu. A pessoa não pode impor sobre mim uma situação, porque não vive. Eu costumo dizer, queridos, que eu não posso impor sobre a situação de um relacionamento se eu não vivo ele. Eu vou chegar aqui e falar pra Jess, você vive assim com o Jonathan. Ah, mas o Jonathan fez isso. Eu convivo com eles? Não. Do mesmo jeito que eu tenho comigo que nossos pastores, eles sempre vão nos assessorar como líder de casais da nossa igreja, mas eles não convivem dentro do seu lar. Então não tem como ele impor uma situação que você tem que fazer. Não tem como. Então minha pastora sempre se colocou nesse lugar de que Fabi, a decisão é sua. Estou aqui para te apoiar, para orar com você, mas a decisão é sua. O que você decidir, eu apoio. Eu acho até falta essa consciência até das próprias pessoas que estão passando por algum processo, de entender que o seu pastor, sua pastora, eles não têm a função de te tirar daquele lugar. Porque muitas vezes espera dos pastores, dos líderes que vão lá e te resgatam daquele lugar. E não é um lugar deles, o lugar deles Só ressalva que uma vez aconteceu isso lá em casa, eu e o Wagner, a gente resolvendo uma situação, meu marido. Aí ele falou assim, eu falei assim, e não vem com esse negócio de chamar pastor e pastora pra vir resolver não, porque tem que resolver eu e você aqui dentro de casa.
Não é que não precise de um conselho, que são Aham. situações diferentes, mas resolver, quem precisa resolver é o casal. Pastor Walter e pastora Zima não convive com um casal dentro de casa 24 horas pra ficar, não faz isso pra melhorar. Não, ele vai te dar um conselho e você... Até porque é um conselho baseado numa parte, Sim, né? Não é no o convívio todo. é totalmente diferente. Então, Verdade. eu falo, vai, nós vamos resolver nós dois. Se não der certo, aí nós vamos Aí passar o faz hora pedir um superior. conselho. Mas que nós vamos resolver é nós dois e nós dois. É verdade, eu tenho essa visão também. Porque quem tá vivendo ali é você e seu esposo. Sim, o convívio E aí é outra você que coisa. sabe, você que sabe até onde você também consegue suportar. Não, que também a gente não tá falando, apoiando aqui divórcio, pessoal. Não, gente, A gente não. tá falando que existe hoje pessoas que vivem debaixo de um jugo, né? Sim. Porque tem essa visão da doutrina, tá ali enraizada e tem medo de tomar outras decisões. Mas pedir conselho, igual a Fabi falou, a gente é sempre bom. A gente pede conselho, mas a decisão quem toma é a gente mesmo. Não tem pra onde correr, né? E pra ter um relacionamento saudável, a Bíblia já fala, né? Que esposo ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então é um conhecimento mesmo conhecer mesmo a Bíblia, igual eu vou voltar na sua fala de você falar assim, algumas coisas são consequências que a gente pega. Sim. Não que Deus vai falar, ó, fulano, você vai casar com fulano. Não, são decisões que a gente Sim. toma. Você escolhe a pessoa que você vai se relacionar. Verdade. Mas às vezes a gente não observa com quem a gente está se relacionando. Sim. E aí vem a E o consequência. convívio, ele agrava muito mais. Verdade. Se no relacionamento, no namoro, você fala assim, não, ele é um pouco chato. Num casamento, queridos, ele vai ser ser chato. mais. Todo mundo... Muito mais. Eu Então, duas casadas, eu não sou casada. Então, só pra dizer que Hoje pegando a conselho. casamento é muito bom. Eu amo ser casada, eu amo ser casada. Ah. Acho que a Aliás também ama ser casada. Amo Mas muito. tem esses negócios aí. Amo muito. Mas tem essas coisas que acontecem no casamento que eu acho que a questão mesmo é só de se ajustarem, conversarem e, acima de tudo, se respeitarem. Verdade. É verdade. Eu tenho uma pergunta. Quer falar agora? Pode falar. Vai devagar. Eu queria mudar um pouquinho a pauta, mas ainda dentro desse seu contexto, sobre maternidade, né? Depois eu quero falar sobre o ministério, mas antes um pouquinho sobre maternidade. Na época que você estava ali, como foi passar pela maternidade e encarar isso de maneira sozinha, ainda mais passando por uns traumas, né? Porque você tá sendo... A maternidade, então, quando eu... A maternidade, queridos, gerei meu filho com 17 anos, tive ele aos 18 e vivi um conto de fadas, queridos. Eu vivi um conto de fadas. E realmente meu casamento, os 2 primeiros anos foi assim maravilhoso, com o pai do meu filho. E quando eu me separei, foi um extremo, assim, acho que como muitas mães hoje no Brasil, cria filho sozinha e, queridos, não é fácil. De você ouvir do seu filho, mãe, não vai trabalhar não, que eu não vou te pedir nada, pra não deixar ele sozinho. De eu ter que sair pra trabalhar, deixar ele com uma pessoa que comia o que eu deixava pra ele comer, e chegar de noite meu filho não ter comido. Então são situações que você passa na vida que vai gerando traumas, né, no seu filho. A gente pensa assim, divórcio é só eu e meu marido, não vai dar certo, vamos cada um pra um lado. Quem mais sofre, querido, numa separação, acho que são os filhos. Com certeza. Porque nós conseguimos pôr pra fora um sentimento, nós até... ocupamos nossa cabeça com alguma coisa, a criança ela não consegue. Eu lembro que o Marcelinho ele ficou 1 ano tendo um acompanhamento com o psicólogo. Teve até um culto de jovens uma vez que eu falei que o Marcelinho era para ter dado muito errado, mas para a glória de Deus não deu, porque Marcelinho me desenhava morta, ao ponto de me desenhar morta, porque pedia pro pai dele ver ele, o pai dele não ia ver ele, e ele esperava o pai dele no portão de noite, ele delirava de febre, no sentimento dele era eu que não deixava o pai dele ver. Oh, meu Deus. E era o pai dele que marcava, eu arrumava ele, deixava ele pronto, ele ficava no portão esperando e o pai não buscava. Então isso foi encadeando muitas situações que eu cheguei a levar ele no hospital por várias vezes, que ele estourava a boca toda com febre de noite, chamava pelo pai. Eu levei ele no hospital, eu lembro que meu pai foi comigo, meu pai falou assim, Fabiana, esse menino tá com doença psicológica. E eu falei assim, não pai, isso não existe não. Ele, escuta o que eu tô te falando. Eu fui, levei ele no pediatra, o pediatra falou assim, mãezinho, o Walter Marcelo não tem nada. Aí eu, não, mas não é possível que ele não tenha nada, doutor. Ele tá aí todo estourado, emagreceu muito. E aí ele falou assim, não, ele não, isso aí vem cá. Sentou ele na maca e perguntou assim, Marcelinho, o que você quer? Fala pro tio o que você quer. Primeira coisa que o médico me perguntou foi assim, você prometeu alguma coisa pra ele e não deu? Aí eu falei, não. Ele, então senta aqui com o tio. Aí chegou, sentou o Marcelinho na maca, eu lembro como se fosse hoje. Aí ele falou bem assim, fala pro tio o que você quer. Aí ele começou a chorar dizendo que queria o pai dele. Nossa. Aí ele falou assim, mãezinha, a doença do seu filho é essa. É a falta do pai. Daí, na escola, quando ele me desceu morto, eu fui... nesse dia que eu voltei do médico, eu lembro que eu liguei pra ele e falei, cara, não mata meu filho. Você vai matar o meu filho.
Passa aqui, pelo menos pra dizer oi, porque, queridas, por mais que a gente tenta suprir a necessidade do pai, a gente não consegue, ainda mais com o filho homem. Eu não sei como é com a filha mulher, porque eu não tenho. Mas com o filho homem, porque ele era muito ativo, andar de bicicleta, pipa, bola. E de uma hora pra outra não ter o pai, de uma hora pra outra a mãe ter que sair pra trabalhar, o que acontece muito, 90% das situações. E o seu filho ficar à mercê dos outros. E aí eu liguei pra ele, falei, cara, não mata meu filho não. Caramba. Porque você tá matando ele. Vem aqui pelo menos pra dizer que ele disse de verdade, no dia que o pai dele passava lá e falava com ele no portão, mas ele não sentia febre à noite. E aí eu fui me adequando, o que me ajudou muito foi o meu irmão, o Djalnei, o DJ. Ele me ajudou muito, ele ia lá, via o Marcelinho, ocupava o Marcelinho, o que me ajudou muito, que eu tenho gratidão eterna pela vida do meu irmão, que tentou suprir esse espaço na vida do Marcelinho. E na escola, eu fui pro psicólogo, a professora falou assim, a gente vai ter que botar ele no psicólogo, mãezinha, porque por causa disso aqui, ela me empurrou o desenho. Aí quando eu fui ver, ela falou, ele te desenhou morta. Tá acontecendo alguma coisa? Eu fui explicar toda a situação que tava decorrente, que eu tava numa fase de separação e tudo. Aí ela falou assim, mãezinha, eu vou falar uma coisa pra você. Se marido e mulher não deram certo, o pai e mãe precisam funcionar. E a gente não sabe separar essa situação. Porque quando se separam, 90% das situações, um machuca muito o outro, e um não quer nem ver o outro. Mas aí ele falou assim, eu vou chamar o pai do Marcelo aqui na escola, e a gente vai conversar nós três. E foi aí que, assim, deu um estalo. Acho que tanto pra mim quanto pra ele. Não é o marido e a mulher, é o pai e a mãe. E a criança tá sofrendo, então precisa funcionar. E aí a gente foi administrando para o Marcelinho ter o melhor convívio, tanto com a mãe quanto com o pai. E fomos administrando isso. Com o passar do tempo, ele foi sentindo menos falta. Mas hoje, às vezes, até comento com o meu esposo, com o Wagner, que tem hora que o Marcelinho solta uma pérola assim pra mim, quando a gente tá conversando, mãe, eu lembro quando a gente ia dormir, que eu chorava chamando pelo meu pai. E meu filho tem vai fazer 21 anos. Então a gente pensa assim, não gera sequelas, não gera sentimentos, ele não guarda, queridos, guarda. E debaixo do sangue de Jesus, eu espero que meu filho tenha sido curado de todos esses traumas, porque para não acarretar nada na vida dele futura, nem como pai, né, também, porque não é fácil, separação não é fácil, não é fácil. Não, realmente não é fácil. Eu sou filha de pais divorciados, né, e quando minha mãe e meu pai se divorciou, eu acho que eu já tava com uns 16, 17 anos, mas ainda assim, eu ainda senti. Sim. Eu acho que de todos nós, o Wellington, que é o mais novo, que é meu irmão mais novo, é o que mais sofre. Hoje o Wellington não tem essa ligação tão grande com meu pai. Ele não vê meu pai como uma figura de pai. É até uma coisa que a gente ora muito pra que seja quebrado, porque a gente precisa, igual você falou, mesmo que a mãe vai ali e faça o papel de mãe e pai, e que é o que tem muito hoje no mundo, no Brasil, em todos os lugares, mas ainda assim a figura paterna é importante, principalmente quando é menino. Porque em quem que a criança vai se espelhar? A menina se espelha na mãe e o menino se espelha no pai. E aí quando não tem esse espelho, a pessoa tem a criação referência, um pouco, né? Referência. Fica com a criação um pouco deturbada, mas é isso. Nossa, e hoje a maioria dos filhos são filhos de casais divorciados, né? É muito grande. É muito grande o número de pessoas. Meus pais se separaram, minha mãe tinha 17 anos de casado. Eu lembro quando meu pai saiu de casa, foi assim, uma reviravolta. E minha irmã caçula, que é a mais, que também é no seu caso, acho que foi a que mais sentiu. E até hoje também não tem ela com meu pai. Entendeu? Então caçula é muito. Aí eu te falo, aí vem trazendo, acarretando situações que vai passando de geração em geração, de famílias em famílias, porque você vai, não é que você queira, porque se você não for tratado em certas situações, a gente vai só passando lá pra frente. Porque é aquilo que você conhece, é aquilo que você acostumou a viver e vai passando achando normal. E eu falo pro Wagner muito, pro meu esposo atual, que o Marcelinho, graças a Deus, respeita muito ele como homem da casa, como um pai que criou. Porque o Wagner veio morar comigo, o Marcelinho ia completar 8 anos. Então, inclusive o Wagner que ensinou o Marcelinho a dirigir, é o Wagner que foi assistir o primeiro futebol do Marcelinho. Então, o Wagner foi um paizão pro meu filho. Eu falo pra ele, amor, obrigado. Porque foi um paizão. E eu também determinei isso dentro da minha casa, que o Marcelinho respeitasse ele como homem da casa, que o Wagner respeitasse ele como meu filho, porque são amores diferentes. Porque você também botar um homem dentro da sua casa com um filho, outro processo também. É outra situação. Então, crescemos lá dentro da minha casa com eu tinha essa visão de que meu esposo é o homem da casa, e meu esposo e meu filho precisa respeitar ele como homem da casa. E lá em casa, até o suco que o Marcelinho faz, ele serve primeiro o Wagner.
Então, a gente tem essa submissão lá em casa. E graças a Deus dá muito certo. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E ainda dentro desse assunto, só puxando o gancho para falar um pouquinho sobre alienação, né? Porque eu não, no seu caso não aconteceu, mas acontece muito do pai colocar a mãe, ou da mãe colocar o filho contra o pai. No seu caso foi diferente, que o pai que não ia dar assistência, mas acontece muito. E é uma coisa que poderia, que a gente está tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho que as pessoas poderiam abrir um pouquinho a mente e modificar isso, porque a gente, hoje, quando se separa, igual você falou, o esposo se tornam inimigos, aí eles projetam isso na criança, aí cresce uma criança que se torna um adulto que não consegue ter relacionamentos saudáveis. Todos os relacionamentos, eles ficam sendo... Tem alguma coisa disfuncional dentro do relacionamento. E eu fico feliz que você foi uma pessoa que supriu muito, né, na vida do Marcelinho. E você falou aqui há pouco que o Marcelinho glorifica a Deus, que o Marcelinho é um menino direito, que tá aí, criou tudo, é respeitoso e não ficou com esse trauma, pra glória de Deus, né? Não, e inclusive, eu acho que é muito válido eu falar isso, que quando eu me separei, eu nunca disse pro meu filho que o pai dele não prestava. Eu nunca disse pro meu filho que não responda seu pai, não sendo obrigada a respeitar seu pai. Pelo contrário, o Marcelinho, quando começou a frequentar a casa do pai dele, com a esposa atual, eu falo, meu filho, dá bom dia, trata com educação, trate bem, não levanta a voz, seja educado. E ele é seu pai, respeite seu pai, respeite a esposa do seu pai. Então eu criei o Marcelinho desse âmbito. Quando ele cresceu, quando ele teve uma estrutura de 14 para 15 anos, eu já começava a falar assim, ei Marcelinho, mas seu pai, hein? Porque ele já tinha uma estruturazinha. Mas ele, quando criança, eu nunca cheguei pro meu filho e falei assim, Marcelinho, seu pai não presta, ele não veio te pegar, ele não presta. Não, eu falava com a minha mãe, falava com meu pai, chorava com meu irmão, mas pra ele, filho, amanhã seu pai passa e te pega. Isso é um exemplo. Porque a gente não pode fazer isso. É muito difícil também. É uma pessoa tem que ter muita maturidade. Porque é muito difícil, são situações muito difíceis. Mas se mas você não conseguir... Foi uma separação amigável, foi uma separação... Muito cruel. Pra mim foi muito cruel. Então, eu sempre tentava fazer isso com ele. Meu filho, é seu pai, respeite seu pai. Ame seu pai, porque realmente o que não funcionou foi o casamento. Mas ele continua sendo seu pai. Inclusive, se tornou um paizão pro Marcelinho. O que o Marcelinho precisa, o pai dele tá sempre pronto a ajudar. Eu fico às vezes até assim, rapaz. Mas realmente quer jogar bola, leva o Marcelinho. Então eles têm um convívio muito bom. Que não era pra ter dado certo, mas eu vejo assim... Mãe, meu pai vai me pegar. Mãe, eu vou sair com meu pai. Não, eu vou pescar com meu pai. Então eles têm um convívio muito bom. Porque realmente eu não semei na vida do meu filho o ódio. Que realmente ele não tinha culpa de nada. Meu filho era só o filho e o pai dele continua sendo o pai dele, né? Verdade. Nossa, que lindo, Fabiana. Que bom que Deus te deu essa maturidade pra fazer isso, né? Verdade. Pra forjar. Porque você tá criando outro ser humano pro mundo. E aí você conseguiu... outro futuro pai. E você deu esse exemplo muito lindo. Agora, mudando um pouquinho, eu queria que você falasse da restituição, né? Porque teve um casamento que não deu certo. Foi vitória. Mas Deus veio aqui e restituiu, porque Deus é um Deus de restituição mesmo. Porque agora da segunda casa glória, é maior que a primeira. Agora da segunda casa sendo bênção do céu. Não, queridos, eu costumo dizer que Deus cuida até dos detalhes. Às vezes quando eu vejo o Wagner, meu esposo, pegando o violão pra amor, eu falei, amor, eu quero cantar esse nele. Vamos, amor. Ele toca o hino que eu quero cantar. Eu fico assim, até esse Deus cuidou de mim. É muito lindo. Mas quando eu me separei, eu comecei a ficar muito crente, queridos. Muito crente, ler Bíblia, subir monte. Nem televisão assistia, que não é um problema, né? Mas eu comecei a ficar muito voltada mesmo pro mundo espiritual. E eu lembro que uma certa vez eu subi um monte, aí tinha uma amiga minha, Vitória, falou, bora subir um monte, subi. E no monte tinha um pessoal lá orando, aí veio uma irmã na minha direção e falou assim, filha, você não entende hoje, foi na fase da minha separação. Mas você vai entender amanhã. E eu vou trazer de longe para confundir os de perto, porque eu já tinha decidido me separar. Então, aí ela me entregou isso daí, eu vou trazer de longe para confundir os de perto. Foi essa frase que ela me falou. Aí eu desci um monte pensando, pai, mas eu nunca nem viajei. Que de longe é Conhecer um gringo. Aonde vai ver esse crente que vai fazer a bênção acontecer? E desci um monte e fui viver minha vida, queridos. A Wagner fala que eu encontrei ele na internet, no Mercado Livre. Mas um dia eu trabalhava na W3 Sul, aí eu entrei na internet, no bate-papo da UOL Evangélico. Eles fazem isso não. Não faz não. O Tinder. Deus perdoa, hoje tem Tinder, mas no meu tempo não era isso não. Aí entrei no bate-papo da UOL Evangélico, tô lá conversando, aí entrou o Aquiles de Troia.
A Cruz de Troia. Esse Wagner. E nós começamos a conversar. Ai, Jesus. Minha vida dava escrever um livro, cara. É muita Eu falei pra resenha, mim, mulher. maneira, que o meu riso não é bonito no vídeo. É muita resenha. Aí conheci, ficamos conversando acho que algumas semanas e tal. Já tinha passado quanto tempo que você já tinha separado? Ia fazer quase 3 anos. Aí já tava à procura, tava, não, Não, eu tava procurando, tinha decidido que eu não ia namorar ninguém. O bate-papo da UOL, que eu entrava quase todo dia, era pra conversar com pessoas evangélicas de todo mundo. Eu não era pra sentimental, de Vou ver os meus verdade. irmãos e outros. Sério, eu tava sentado fazendo trabalho, hora de almoço, falei, gente, vou conversar com algumas pessoas. Mentira! Porque na época eu não tinha WhatsApp, queridos. Obrigado, Ginásio, foi em 2010 pra 2011. Eu não tinha WhatsApp, eu não tinha nem computador na minha casa. Então, aí eu entrei lá no trabalho, fiquei conversava com um monte de gente, tudo quanto era lugar, aí dividia e tal, conversava. Aí ele entrou, conversou comigo e tal, perguntando de onde eu era, eu falei e tal, que é evangélica, sim, eu também, ele tá da onde? Eu da Assembleia, eu sou da Batista, eu falei, nunca fui na Batista, ok, e ficamos conversando. Aí depois de um certo tempo ele pediu pra a gente conversar no Lan House, aí fiz chamada de vídeo, foi que eu vi ele pessoalmente, esse Wagner. Aí, nos vemos pessoalmente, aí ele me pediu namoro pela internet, queridos. Ok? Normal. Ok, normal? Hoje em dia é normal, mas no meu tempo não era. Aí eu peguei e falei pra ele assim, eu comecei a rir, eu falei, não, para, namorar à distância, tu tá no Pernambuco, mas que conversa é essa? Ele é sério. Aí eu falei, não, aí ele botou na câmera, que eles um pazinho de aliança, mulher. Na câmera? Na câmera, falando Assim, que tinha comprado pra mim e que eu que era relacionamento. Gente, pelo amor de Deus, cara, não ridiculariza meu relacionamento. Mulher arco-íris de praia, né? Deixa o cara. Aí botou. Aí ficamos namorando por 2 meses, eu acho. Pela internet. 2 meses? Eu ia na Lan House, pensar que ele namoro era na Lan House telefone. Aí um dia ele falou assim, o que tu queria ganhar de aniversário? Isso foi em 2011, final de 2011. Eu falei, não, eu faço aniversário em novembro. Ele, não sei. Ele, o que você queria ganhar de aniversário? Eu falei, você podia vir me conhecer. Aí ele, quem sabe? Eu falei, e ficamos. Até então, pessoalmente, foi só na câmera. Só. Pessoalmente não, né, amiga? Porque tu falou pessoalmente, eu pensei que ele tinha vindo. Não, foi só online. Na LAC online. Aí eu falei com meu pai, como eu falei pra você, eu sempre conversei muito com meu pai. Eu falei pro meu pai, falou, minha filha, conversa é essa? Eu falei, pai, o homem tá conversando comigo, você quer namorar comigo? Vixe, se fosse meu pai escutando um negócio desse. E minha mãe também ficou sabendo, eu parei pra minhas irmãs, enfim. Que eu nessa época eu tava morando no lote da minha mãe. Aí, ele em 2011, tô lá no meu trabalho, ó, digitando. Aí o telefone toca, ele falou assim, o aeroporto de Brasília é muito bonito, quem vai me buscar? Eu falei, como? Mentira! Eu sentei, meu chefe, lembro que meu chefe olhou pra mim, o que foi? Eu fiquei branca, pálida, velha. Aí eu falei, o homem que tá conversando comigo pela internet tá no aeroporto. Aí ele falou assim, eu liguei pra minha irmã mais nova, minha irmã, vamos buscar ele. Aí fomos lá buscar ele, minha mãe, eu e minha irmã. E um amigo da gente, dirigindo o carro. Chegamos lá em casa, um carro do amigo, viu, gente? Que eu não tinha um carro nessa época, não. Aí chegamos lá no aeroporto pra pegar o Wagner. E eu olhei o tamanho daquele homem, daquele tamanho. Eu falei, Senhor da glória, ele é muito grande. Porque eu só vi ele sentado, né? Falei, gente, que loucura. Aí desceu. Aí minha irmã perguntou, 1,56m. Quem conhece meu esposo sabe que ele é bem alto. Aí ele pegou e desceu a escada rolante e deu um beijo na minha testa. E minha irmã, você não vai dar um beijo nele, não? Eu falei, não, ele é um estranho. Namorando já. É porque ao vivo é muito estranho. Aí tá descendo a escada rolante, fomos pra casa. Ele ficou 30 dias lá na casa da minha mãe, por 30 dias. E foi o suficiente pra ele decidir que queria casar. E eu queria casar? Não queria casar. Eu enrolei o Wagner mais ou menos uns 2 anos pra gente se casar. Caramba! Foi o pastor Clebson que lute na época. Aí ele ficou comigo 30 dias, foi embora pro Pernambuco, aí eu comecei a conversar com a minha sogra, e ela falou, Fabiana, o Wagner não dorme, o Wagner não come, o Wagner só chora, o Wagner não quer ir trabalhar, o Wagner quer casar, diz o que você fez com o meu filho? E eu falei, rapaz, aí depois eu fui entender todo o contexto, o Wagner veio embora pra cá, pra Brasília, então eu não tenho nenhum parente aqui, já estamos juntos, vai fazer 12 anos, para a glória de Deus. Caramba. E meu esposo veio embora para morar comigo, me pediu em casamento com meu pai. E meu pai falou assim, minha filha, casa, ele é um menino, né? Um rapaz, é um homem já quer assumir você e seu filho, casa. Aí eu falei, pá, não sei se eu quero não. Inclusive, como eu falei, eu enrolei ele 2 anos. Aí um certo dia, ele já aqui morando aqui, ele falou, vamos casar, e eu enrolando. E eu entendendo que, eu falei, Deus, eu falei que eu nunca mais casaria. Porque eu tava muito machucada no meu antigo relacionamento, com muito trauma, com muito medo. Eu falei, um cara que eu conheci ontem, com 30 dias, quer casar comigo, que loucura. Na internet. Na internet, aí. Não basta falar, o bom foi meu irmão mais velho.
Fabiana, tu viu se na mala dele tem alguma arma? Eu falei, gente, ele passou pelo check-in do avião. Se passasse, ia ver a arma. Aí, o que esse homem quer vir de longe? Agora o meu irmão mais novo, né? Nossa, Já ficou eu muito ia achar amigo. assim, caralho. E levar pra dentro da casa da minha Deus, mãe. que loucura. Gente, é louco. Tu vai ficar onde, meu filho? Porque na minha Óbvio casa que você na não minha casa não. Não, e eu levei pra dentro da casa da minha mãe. Loucura, mulher. É, Um estranho Deus na mesmo. casa da minha mãe. Mas assim, hoje a gente ri, mas você vê como Deus age, né? Assim, gente, tá louco isso aí. Aí, não serve como base, não, gente. Não sirva como base. Não Aí não. o Wagner pegou, ficamos junto com alguns meses de relacionamento, decidimos nos casar. Aí eu levei ele pra visitar a Assembleia de Deus, ele não gostou da Assembleia de Deus. Eu falei, Senhor, pra onde que eu irei agora? Se meu marido não gosta, né? Pra onde iremos nós? Aí ele foi que o irmão Carlos da Moto, falou pra ele que tinha encontrado uma igreja maravilhosa, que foi a Batista Ebenezer na Araguari. Vou te levar pra visitar. Aí levou o Wagner. Chegou lá, o Wagner chegou assim, maravilhado, sorrindo dentro de casa. Amor, achei igreja pra gente ir. Ô, Senhor, que eu gosto dessa igreja, meu pai. E já tava Igreja casada maravilhosa. já? Não. Já estava. Não, já estava morando junto. Eu não tinha tá. casado judicialmente, assim. E ele veio desses 30 dias, já ficou direto? Quando Não, ele veio com 30 dias, voltou pra Recife. Aí a mãe dele falou que já não tinha vida. Tá. Ele não... Ah, tá. Aí ele pediu Localizei. conta do trabalho, veio tudo e veio embora. Caraca, meu. Loucura, Tá, mulher. A Fabiana não é para amadores. Cadê? É propósito, irmão. Quando Deus tem propósito. É verdade. Aí o Wagner veio, pra ter ideia, com menos de 60 dias que o Wagner tava aqui, a gente já conseguiu um emprego pra ele, já começou a trabalhar. E aí fomos visitar a igreja Batista Ebenezer e eu gostei da igreja. Aí eu saí da Assembleia, eu tava com a Senhora de Casinas vindo pra dentro no carro. Gente, não tem quanto tempo de Batista Ebenezer, eu nem sei. Mas tem um tempinho já de Batista Ebenezer, pagode. Eu amo minha igreja, gente. E estamos aí juntos, pagode de Deus casados, nesse processo Glória a aí Deus, de restituição. E Deus cumpriu na minha vida. Quando, às vezes eu converso muito que eu tenho amigas próximas, bem próximas, que todo mundo tem, né, amigas próximas. As besties. As besties, as tops, no meu caso é as tops, elas sabem quem são. Eu falo para elas que hoje eu vivo realmente o sonho, tudo que Deus me prometeu lá atrás. Eu vivo quando Deus fala que Ele restitui infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, queridos, é infinitamente mais. Eu falo pro meu esposo, na primeira vez que eu viajei com ele de avião, que eu fui conhecer a praia, eu fiquei agarrada assim no braço do Wagner, assim, e agradecendo ele, beijando o braço dele, falando, amor, obrigado por me proporcionar isso. E eu vendo cuidar de Deus nos detalhes, de Deus falar que ia fazer, ia restituir, Ele restitui tudo na minha vida. Glória a Deus, que lindo, Nossa. né? Ó, Essa história aí. minha história tá Essa fazendo daí isso. Não a serve como história- base, gente, mas é isso. A história doidona. Mas aí, Fabi, agora vamos mudar um pouquinho. Vamos falar, vamos falar um pouquinho sobre o Ministério de Mulheres, como foi assumir o Ministério de Mulheres, Vai, não vai. como que foi, se foi por livre e espontânea pressão. Sempre foi, minha vida é só pressão. Então, quando a irmã, a líder Elisângela assumiu na época, eu fiquei como ajudante dela para reger as mulheres, né? Então, isso foi... Assim, fui reger as mulheres e tal, e a Elisângela na época engravidou. E aí ela falou, Fabi, você vai assumir o Ministério, né? Eu falei, mulher, barriga verde, medo. Queria dizer, assim, esses dias eu estava conversando com meu esposo. Quando o pastor Walter veio conversar com a gente para apresentar a gente para ser obreiros da casa do Senhor, eu falei, Wagner, ele falou, amor, você já sabia? Eu falei, não é que eu já sabia, Wagner, porque a gente tem que amadurecer espiritualmente. Então a gente vai passando por fases da nossa vida, espiritualmente falando, que a gente precisa amadurecer. Você não pode ficar menino a vida inteira na presença de Deus, não tem como você ficar. Ou você amadurece, ou eu não sei, porque realmente eu não sei ficar parada, igual eu falo pro Wagner, amor, a gente vai chegando numa fase, a gente vai passando por etapas na presença do Senhor, chega numa fase que você pensa assim, agora eu não tenho como eu ficar aqui mais, eu tenho que pular de nível. E não é que a gente queira, é porque o espiritual, ele nos vai levando. É verdade. E aí, quando a Elisângela falou que eu ia assumir o Ministério de Mulheres pra reger, eu escutei na lata, queridos, na lateral da nossa igreja, se você for reger o Ministério de Mulheres, eu vou sair. Eu escutei no culto de domingo. Fabiana nem escutou. Eu falei bem assim, queridos, diante de Deus, eu falei bem assim pra vaza, pra crente. Mulher, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Mas desculpa se eu tô atrapalhando o seu ministério. Mas eu tô aqui só mesmo porque fui delegada e é uma coisa que eu aprendi, eu levo isso pra minha vida, é que eu sou muito submissa à minha liderança. Eu sou muito submissa aos meus pastores e eu gosto de ver de barra de obediência. Por mais que eu fique chateada, por mais que falou o Senhor, mas eu gosto de ver de barra de obediência. Eu falei, eu tô aqui porque me colocaram, irmão. E eu sei que antes de eu ser
indicada pela Elisângela para reger as mulheres, eu sei que Deus tinha um propósito nisso. Verdade. E entrei para dentro da igreja, chorei horrores. Quando entrei para dentro da igreja, falei, Senhor, que obra é essa? Que obra é essa? Se eu for para reger a mulher, no outro dia a irmã fala, desse pra mim, que se eu fosse ficar na regência de mulheres, ela não ia participar mais. Mulher, porque assim, não é sobre nós. Eu acho que as pessoas falam assim, eu não vou fazer, não quero fazer porque é fulano, não quero fazer. Querido, não é sobre você, bonita. É sobre Deus. E você pode chegar pra qualquer um. Tenho certeza, se chegar aqui pra Jess, pra Bi, que são líderes de dança, e falar assim, vocês querem continuar na liderança de mulheres? Qual foi o momento que vocês pensaram assim, gente, eu não quero mais, acho que eu vou abandonar. Mas não é sobre nós, sempre. Mas não é sobre nós. Então, eu entendi que eu tinha que ir, independente. Chorei horrores no culto de domingo, e eu lembro que o Ministério de Louvor na época tava louvando. E eu não sou muito de falar, queridos, assim, eu falo mesmo pro Senhor. Eu oro, choro pra Deus, resolvo com Ele. E eu lembro que eu entrei, o Ministério de Louvor eu comecei a chorar e perguntar pra Deus o porquê. O Ministério de Louvor começou a louvar. Não tenho tempo para perder com ressentimentos quando eu penso que Jesus me ama. Então eu ministrei aquilo sobre a minha vida. Senhor, eu não tenho tempo para ficar ressentida. Eu não tenho tempo, eu preciso romper. E eu fui indo. Aí a Elisângela ganhou a Sofia. E aí eu assumi a liderança de mulheres. Tentei abandonar ela uns 2 anos atrás. Aí quem eu indiquei por motivos pessoais saiu da igreja. Aí o pastor volta na lateral da igreja, Fabi, preciso da sua ajuda. Eu falo, pastorzão. Sabia não que tô aqui, eu não sabia nem o que tinha acontecido. Eu falo, pastorzão. Aí ele, preciso que você assuma o Ministério de Mulheres não, de novo. Não, porque não tem outra pessoa, Aí eu já cheguei dentro da igreja falando pra Dalila, que era o meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu falei, Dalila, mulher, não vamos assumir de novo, mulher. Falei que eu nunca vou conseguir me libertar desse Ministério de Mulheres. E estamos aí. Aí ano passado, não, o pastor Valdo, Fabi, é você. Eu falei, não, pastor, esse ano eu vou ficar com alegria no coração, porque realmente falei pro Senhor, Senhor, você gera alegria no meu coração de permanecer na liderança, porque você pegar uma liderança por status é muito perigoso. Não é que nossos pastores não tenham visão, não é isso, porque às vezes, queridos, nossos pastores estão na correria, ele vê um braço, ele quer segurar aquele braço porque vai ajudar ele. Mas talvez o seu chamado não seja para aquilo, então você se frustra. Então eu falei, Senhor, gera alegria no meu coração. E eu falei, pastor Waldo, que eu ia orar, e minha irmã teve um sonho comigo, eu regendo muitas mulheres. Eu falei, Senhor, então é um sinal de que eu não posso abandonar o Ministério de Mulheres agora. Inclusive a pastora Alcilene, na época, foi lá na igreja, ela me sentou na última cadeira e falou assim, você quer abandonar, mas não é tempo de abrir mão da liderança. Então, como eu falei para os irmãos, eu sou muito submissa. Eu não sei, se você me falasse, Fabi, você vai fazer isso aqui, ó. Eu não sei largar no meio do caminho. Eu não sei. Eu não sei largar no meio do caminho. Eu vou até o final. E peço ajuda, quem pode me ajudar, mas eu vou até o final. Então, estamos aí, acho que vai fazer 4 anos que eu estou na liderança do Ministério de Mulheres. Para a glória de Deus. Quase morri no primeiro ano, porque eu queria absorver tudo. E uma vez eu falei pro pastor, não sei se foi o pastor Cleves, não, acho que foi o pastor Valdo. Falei, como é que ele dava conta de tudo? Ele falou, Fabi, o que é pra gente fazer, a gente faz. O que não é Jesus quem faz. É verdade. Então eu parei de absorver tudo pra mim. Porque eu tava, sério, eu não dormia mais. Eu chorava quando eu estava chorando por mulheres do Ministério de Mulheres que falavam, Senhor, Senhor. Eu pegava tudo pra mim, aquela carga todo dia pra mim. Eu falava, Senhor, Senhor, eu tava pra ficar doida. Eu falei, tinha dia que eu chegava pra pastora Zima, e falava, mulher. Eu chorando, mulher. Não sei o que eu faço pra ajudar a minha liderada mais. Mas é isso, a gente não tem a maturidade de entender que o que é para o homem fazer, a gente faz, e o que é para o Senhor fazer, nossa, é Deus que faz, a gente não consegue. A gente tava surta. Pra Júlia, esses dias, liderança é uma coisa que não entra na sua mente, você não para de pensar. Não 24 horas. Não para. E assim, por mais que você faça, sempre vai vir uma crente dizer bem assim pra você, se tu for, eu não vou fazer mais parte, porque é você. Ai, mulher, isso me dá uma raiva. Aí só que, mulher, não tá mulher porque não quer não, mulher. Se não eu pudesse, como a pastora, a bispa Merislã pegou lá na nossa igreja, eu tenho uma inveja santa daqueles crentes que falam assim, eu vou sair, mas daqui a pouco eu volto. Eu vou sair, não, mas daqui a pouco eu volto. É só um tempinho. Eu vou dar um tempo. Meu irmão, eu queria muito poder fazer isso, mas eu entendo que cada um tem um tempo. Eu sei que meu tempo de liderança de mulheres ele vai chegar ao fim, porque, igual eu falo para as meninas do Ministério de Mulheres, vamos amadurecer, minha gente. Amadurecer. Se preparar. E perder o medo, porque a gente tem que romper. A gente tem que romper. A igreja ela não pode parar. Ela não pode parar, ela tem que romper. Então a gente tem que entender que existe um tempo e vai vir outra pessoa, assim como foi Elisângela, assim como foi a Diaconisa Lê, e vai vir tempo que as pessoas vão assumir, a gente precisa de muita estrutura na liderança igual você falou, de uma coisa que a gente escuta, que a gente fica, meu Deus do céu. Olha assim, mas rapaz. Meus ouvidos estão ouvindo. Meu ouvido não tá ouvindo.
Tem coisa que lhe Tem escuta coisa que que não... Fala assim, eu vou orar por ela. Nossa, é que você fica assim, meu Deus, as pessoas, elas, Eu não tô infelizmente, dizendo ainda nada. Só uma ressalva. Hoje não, porque esse ano hoje não, esse ano que ela tá passando por muita dificuldade de saúde na família dela, mas ano passado foi a irmã, mesmo que me falou há 3 anos atrás que se eu fosse regente ela não ficaria, foi a irmã que mais me assessorou nos bastidores do Ministério Pois de é. Mulheres. Assim, Deus é Fabi, perfeito. que precisar de mim, Fabi, eu tô aqui. O que precisar de mim, Fabi, eu tô aqui. E eu falei pra pastorazinha, eu falei, pastorazinha, se a gente retruca, e se eu falasse pra ela alguma palavra dura? Uhum. O que dá Talvez muita vontade, afastaria às vezes. mais. É sim, Tá bom. mas o que afastaria mais essa pessoa de mim e eu pude contar com ela, uma pessoa que, tipo assim, eu nunca pensei que poderia Aham. contar. E Deus falou assim, filha, não é sobre você não, mulher, não é sobre você. Exato. Sobre Exatamente. Deus, É é verdade. algo maior. E as pessoas precisam entender isso. E ele te usou, né? Por não fazendo você falar alguma Sim, palavra torpe dura. que É. matasse a irmã. E hoje ela foi seu braço Sim. direito, né? E uma pessoa que Verdade. te ajudou muito. Mas dentro disso ainda, queria que você me falasse quais são os desafios de liderar as mulherzinhas. É mulher complicada, Porque é mulher- mãe, é tudo junto. Ô, mulher, minha bichinha. Minha bicha. Minha bichinha. Não, na verdade é assim, a dificuldade que eu sinto hoje de liderar o Ministério de Mulheres mesmo é mais tempo hábil, queridos. Porque liderar exige muito tempo. Verdade. E por mais que, assim, a gente ora, a gente faz algumas coisas, a gente tenta unir, a gente tenta... Gente, é mulher que é mãe, é mulher que trabalha, é mulher que é pai e mãe, é mulheres machucadas, é mulheres que são bem ásperas, é mulher que não deixa você se aproximar, e ainda fala que você não se aproxima, só que ela não te permite se aproximar. Então, muitas das vezes, a dificuldade que a gente tem mesmo, além de unir, de chamar para perto, é elas entenderem que uma liderança, ela não é sozinha. Verdade. Que eu preciso das minhas lideradas. Não só pra falar assim, Fabi, pô, conta comigo que eu te ajudo, que eu te ajudo. Não. Às vezes a liderada, ela tem que entender que a líder tá ali também pra rir junto, pra sair junto, pra Exatamente, conversar, pra mulher ter um falou momento de tudo. qualidade. Não, Pra ter um momento de tudo. qualidade. Não é só aquilo, aquele quadradinho, não é só... Porque, ainda mais a gente, a correria do dia a dia, a diaconisa Ale me chamou esses dias pra gente fazer uma campanha na casa de uma irmã. Falei, Ale, vamos. Aí a gente se programa. Ah, você tem o que fazer, que você vai? Não, a gente tem muito o que fazer, mas a gente consegue se adequar para ir ajudando outras pessoas. Só que não é só sobre isso, não é que a seja só sobre isso, mas que a gente tem que ter um momento de qualidade. Porque o líder, ele também é gente, meu povo. E você não... E que também tem seus problemas. Sim, tem suas que você situações. não vai só seu liderado para levar problema, vai para levar solução. E também não julgue a decisão do seu líder. Eita, meu Deus. Porque, agora, porque eu, Fabiana, meus pastores, eles me conhecem, quando eu vou fazer qualquer coisa com o Ministério de Mulheres, primeiro eu elaboro na minha cabeça, porque eu sou muito pra ontem, mas eu passo primeiro pra eles. Então, quando eu passo pra elas, eu já passei por eles. Aí isso vem pra mim como dizer assim, ah, mas a Fabiana fazendo isso eu não concordo. Só quer do jeito dela. Queridos, como eu também não concordo com tanta coisa, queridos. Inclusive, não concordo de estar aqui nesse momento. De mulher. Mas eu tô. Tá mó tranquilinho. Tá mó tranquilinho. Mas é tanta coisa que vem, as besterol, não concordo, não acho certo. Então, e eu sou muito aberta eu não tenho problema nenhum, queridos, com as mulheres, elas sabem disso, de me trazer soluções, sabe? Eu tenho essa solução, mulher, vamos acatar agora. Sabe, eu digo que eu sou quase um homem porque eu não sei ornamentar, eu não sei mexer com florzinha, eu não sei, gente, eu não sei. Eu sou muito prática. E aí as irmãs Fabi, deixa eu fazer, mulher, pega e faça, eu sou muito liberada sobre isso. Eu não sou esse tipo de líder que não, tem que ser assim, é minha aqui, vai funcionar assim. No meu primeiro ano eu sofri muito, porque eu queria a irmã Elane, a mãe da Julinha. Ela falava bem assim pra mim, ela, Fabi, deixa, delega. Eu não conseguia soltar, porque eu não tinha confiança de soltar e falar assim, não vai ficar do jeito que eu quero. Só que é um todo, em cada um pensa de um muito jeito. complicado. Mas quando a gente se organiza, fica tudo excelente, para a glória de Deus. Então, a dificuldade, eu acho que assim, o mais desafio de ser líder é conseguir unir, conseguir que elas entendam que líder não é só uma válvula de escape, o líder Você também é vomita todos os seus gente, problemas, sim. verdade. O líder também é gente, ele precisa liderar, senão ele não seria líder, senão ele nem precisava estar ali. Verdade. Então, e se ajudarem. Nunca fez uma visita pra mim, Fabi, você me pediu a visita, irmã? Ô, mulher, não é. Não faz sentido. Ah, você nunca me ligou pra perguntar se eu tô bem. Querida, Não faz- onipotente, onisciente, é só o Pai.
mim. Só Eu não Deus, só sei. Deus, só Deus. Se você não falar, a líder não vai saber. Exato. E se Porque não você chora, não ama. Falei, se você não tem dificuldade de falar comigo, fala com a liderada. Vai na diaconisa, vai no obreiro, porque graças a Deus o Ministério de Mulheres da nossa igreja tem líderes de dança, tem intercessoras, tem todo tipo de crente. Então se você, não gosta da líder Fabiana não, então você vai lá na Obeira Zilma, que é líder de intercessão, Obeira Zilma, eu tô precisando de uma visita. Ela vai me falar, Fabi, tá precisando de uma visita. Se não for, não for, querida, vai outra equipe, mas ela vai te ajudar. Mas não, aí acaba disseminando que a líder não liga, que a líder não procura, que a líder não fala. Entendeu? Então, é muito sobre isso, é ser um só, porque a gente é um só. Independente de ser líder ou liderado, nós trabalhamos num só propósito. É verdade. Você falou duas coisas aí que eu achei muito interessante, mas eu vou começar por essa última fala. De que a pessoa olha e fala assim, ai, mas você não veio fazer uma visita, tá passando por uma tribulação ou passando por alguma situação que não seja tribulação também, né? Mas passando por alguma situação e a pessoa não pede ajuda e acha que a gente tem a obrigação de saber. Não tem. E igual você falou, só quem é onipresente, onisciente, onipotente é Deus. E aí eu fico pensando assim, essa pessoa basicamente nem ora também. Porque aí não ia entender o sentido disso de ajuda. Deus, ele sabe de todas as coisas. E ainda assim, sabendo de todas as coisas, o Senhor só permite coisas na nossa vida se a gente pedir, Senhor, Deus sabe, eu tô precisando de uma cura. Deus sabe que você precisa de uma Exatamente. cura. Mas você tem que ir lá Verbalizar e aquilo. verbalizar. E os líderes não têm essa visão. Gente, se eu oro pra Deus realizar, se meu líder, que é carne e osso igual eu, então eu tenho que ir lá e verbalizar pra ele entender o que eu necessito. Eu acho que precisa muito dessa maturidade ainda dentro da igreja. Ainda existem muitas pessoas muito doentes que eu falo assim, muito de meninice, que não, e aí não vê outras pessoas crescendo e não se vê crescendo, aí fica murmurando. E eu pergunto, você já perguntou como sua líder tá? Se ela tá precisando de uma visita? É, falar isso Sua líder tá precisando? Vai lá, Porque a sua líder não é uma onipotente. Ela não é uma super mulher, não. Verdade. Eu, no último ano que eu tava na minha faculdade, eu falei, pastor, eu vou entregar, porque não vai dar. Eu não tô conseguindo assimilar. Trabalho, casa, filho, igreja, liderança, eu não tô conseguindo assimilar. Eu vou entregar. E eu tô no meu último ano de faculdade e não dá pra mim. O pastor falou assim, Deus não está à procura de gente desocupada. Ele quer gente disponível. É diferente de desocupada. É diferente. Eu falei, então tu não vai deixar abrir mão da liderança, né? Entendi a mensagem. E foi com choro e ranger de dente. Fiquei de recuperação na matéria, quase desisti, mas consegui. E rompi, porque também a gente fica botando empecilhos para resolver as coisas de Deus. Na verdade, a gente põe sempre desculpas porque não prioriza. Então, as coisas de Deus assim vai ficando para segundo plano, porque a prioridade nunca vai ser de verdade. Debaixo do sangue de Jesus, falando pela irmã Fabiana, a prioridade nem sempre é o pai e as coisas de Deus. Então a gente prioriza outras coisas e vai lembrar quando der. E não é assim que funciona, né? Não, e pegando o que você falou do... É uma cultura que às vezes a gente deusa o líder como uma pessoa que, meu Deus... Suprema. Uma pessoa suprema, que Nunca pode lá, não sei o que. A gente endeusa e é uma cultura mesmo que se estabeleceu assim de uma forma assim absurda, né? Que a gente coloca no líder, não, que ele tá sempre bem, eu posso ir lá e vomitar tudo tudo a Jéssica fala, nossa, vai na terapia. Vai na terapia. Ajuda tanta gente. E a gente tem, igual você falou, fica tentando fazer uma dança de cadeira pra poder servir de maneira completa e ainda escuta, que a gente não faz, que a gente não acompanha, que a gente não tá sempre perto. Que tem panelinha, que tem seus preferidos, que tem seus escolhidos. Gente, e tem uma diferença muito grande. O que acontece? Líder, onde eu peço com todo mundo, todas as mulheres eu sou muito aberta, eu sempre converso, brinco, mas as minhas amigas e confidentes que eu posso contar, você pode ser uma também. Não tem problema com isso, não. Desde que você se permita ser também. Porque quando você tem uma pessoa que é sua amiga, de seu convívio, ela se permite abrir com você, Exatamente. confia em você. Então, se eu tenho pessoas próximas de mim, que ela se permitiu. Agora, se não quer, também. Mas eu não vou me abrir para qualquer um. Querida, se você já está se colocando no lugar de qualquer um, então, não é que eu tenho as queridas, é que eu tenho as próximas de mim. Tem mesmo. E que se eu ligar agora, eu falo isso pro meu filho, Marcelinho, você tem amigo, você não tem amigo, não, amigo. Você tem uns coleguinhas aí.
Porque quando a nó aperta, todo mundo espana. Exatamente. Mas eu tenho amigas que, se eu ligar de madrugada pra chorar junto, a gente chora junto. Se é pra rir junto, a gente ri junto. Se um gás acaba, Fabi, vou comprar o gás. E são amizades. Exatamente. E um bom conselho, ou me poda quando eu tô demais. Fabi, isso aqui não tá certo. Too much. Isso é amiga. Isso é amiga. E você não fica com raiva, porque você confia na pessoa. Então, não é que tenha favoritos, tenha prediletos, não. Se permita ser próximo da sua líder, se permita ser amiga da sua líder. Né? Porque, tem as favoritas. Não é as favoritas. Essas favoritas que estão próximas se permitiu se aproximar da liderança. É o que você falou, o pastor, igual o pastor, às vezes tá naquela confusão, ele só vê um braço ali, ele pega ali, a gente já pega e já... Não é que vai embora mais nunca. Dá um sinal de disposição. Rapaz, já tá se pendurando. Já fica aqui, ó. Já fica aqui. Entendeu? Exatamente. Indo ainda nessa coisa do que a Jéssica perguntou do ministério, teve algum momento assim, que um momento mais difícil, a experiência mais difícil que você teve como líder, assim, que te fez pensar, não quero mais isso, você se decepcionou, um momento de decepção no contexto de liderança, ou ministerialmente, em algum momento? Assim, de liderança, teve uma situação que aconteceu, não precisa citar nome, né? Claro que não. Mas aconteceu uma situação... Mas se quiser citar também, coloca aqui. Não, teve uma situação... Vira clickbait aqui. Já teve situações de, como líder, de eu ouvir de uma liderada de que... E eu acho que eu sou muito... Às vezes até falo pro pastor Walter que, quando ele veio conversar comigo pra mim colocar no cargo de obreiro, eu falei, pastor Walter, você tem certeza disso? Que é isso que você quer pra sua vida? Porque eu sou muito extrovertida. E às vezes isso faz uma divisão. Tipo assim, a pessoa ela não tem vida com Deus, ela não é séria, ela não é... Então chegou... aquela pessoa, tem vida com Deus, ela tem que ser séria e não falar com ninguém. Botar uma carona, e eu não sou essa pessoa, me desculpe. Mas a pessoa chegava pra mim e falava bem assim... ri baixo, canta baixo, você fala muito alto. Mulher, você é sempre feliz, você não tem problema não? Meu Deus. E aí eu comecei a pisar bem superficial com essa pessoa, porque tudo era muito extremo. Ela falava assim, mas você não pode porque você é líder, você não pode porque você é líder. Eu falei, mas teve um certo dia que a botija transbordou, né? A botija. Aí eu falei pra crente assim, eu falei, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Quem me chamou foi o Senhor. E o meu jeito foi Deus que fez também. E eu não vou botar uma carapuça, uma armadura de uma pessoa que eu não sou. Verdade. Porque aí eu vou ser outra pessoa. E eu não e Deus, ele me conhece, eu sou isso aqui. Se Deus quiser me usar, vai ser dessa maneira. Se Deus me quiser colocar na liderança, vai ser dessa maneira. Se ele quiser botar na intercessão, vai ser dessa maneira. Uma vez até o Diácono Simão falou pra mim, Fabi, às vezes, deixa Deus te usar. Eu falei, Diácono Simão, eu tenho muito medo do julgamento. Eu tenho, Jess, muito medo. Às vezes eu falo assim, não posso fazer isso, eu não vou fazer isso porque as pessoas vão falar disso. Muitas vezes eu fiz isso. Já no monte mesmo, Deus me tomou no monte uma vez, que eu parei assim de frente com um lá que tava de pedido de oração. Deus me levou até lá e me fez clamar por aquele pedido de oração. Eu chorava. Depois eu falei, Senhor, mas que obra é essa? Porque a gente tem que só se permitir se deixar ser usada. E não é porque eu brinco mais, ou porque a outra pessoa é mais séria, ou porque a pessoa é mais chorona, que Deus não vai usar. Então, eu falei para as pessoas, Deus vai me usar dessa maneira. Desculpa, eu já tentei mudar, mas essa é a Fabiana. Essa sou eu. Aí, tipo assim, é como se eu não tivesse credibilidade pra ela nas coisas que eu faço. Então, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nadinha. As pessoas querem espiritualizar tudo. Quer espiritualizar tudo. Aí Querido, existe a vontade humana, a vontade do diabo e a vontade de Deus. Então, não espiritualize tudo. Exatamente. Porque a Fabiana ri e brinca, a Fabiana é do Satanás. Mas é porque as pessoas também criam muito estereótipos, né? Demais. Pra ser santa, você tem que usar sainha lá no pé, cabelão Cabelão. longo. As pessoas têm muito estereótipo e eu acho que isso tem que ser quebrado. Porque Deus, ele usa quem ele quiser. A gente lê a Bíblia e a gente vê o tanto de coisa engraçada. Deus Ezequiel, você viu a visão de Ezequiel? Um monte de coisa dele. Abriu uma parede, abriu uma porta aqui do lado. Na parede, abriu uma porta. Quando ele quebra a parede, tem
Uma porca. É assim. É aí que cria, tipo, não, vou usar homem aqui como exemplo, mas não tô generalizando, né? Mas, por exemplo, o homem chega na igreja, tá todo de ternão, todo bonito, ele é santo, mas chega dentro de casa, às vezes é um monstro. Né? Mas não, você tá aqui sério, de terno, não sei o que, ele é... Mas a gente vê sobre isso também. Demais. Coloca a pessoa dentro de uma caixa, não, você é santo se você for assim, assado. Não, isso me... E outra, queridos, a gente não somos... Ninguém aqui é santo. Uhum. Então não crie expectativa sobre uma pessoa de que ela é santa, ela precisa, um líder precisa ser 100% santo, porque você vai se frustrar. Porque líder é vulnerável a tudo que você é vulnerável. E até mais, pelo peso. Você não se escandalize não, porque o líder é igualzinho a você. Por mais que você ache que não, a gente é igualzinho ao liderado, é igual. Verdade. Só tem o nome de líder porque a responsabilidade é maior, mas que a gente é igualzinho, a gente é igual. Pior porque a responsabilidade é maior, e aí o inimigo vê que a responsabilidade é maior e vai com os pés mais fortes pra tentar derrubar. 4 assim na Você me ajuda. Eu digo só uma coisa, experimenta ser líder. Verdade. Experimenta ser líder, porque às vezes eu converso com uma pessoa e assim, que não sei o que, o líder não sei o que não sei o que. Eu falei, meu sonho é que você seja líder só por alguns dias, para liderar pessoas igual a você. Aproveitando aqui a pausa que nós demos na nossa entrevista com a Beira Fabiana, nós vamos falar agora dos nossos patrocinadores. Com a Isadora Bordados Livres, que tá aqui o QR Code aparecendo, você tem desconto de 10%. Você vai lá no direct dela e coloca assim, Aleluia Arte 10. Você vai ter desconto a 10% em qualquer bordado. A gente vai fazer... Pode mostrar. A Jéssica. Os bordados dela, tem esse bordado aqui, gente, que é a coisa mais... É o bordado dela que eu mais amo. Apesar de não ter muita coisa bordada. Mas é uma lembrança que vai ficar pro resto da vida. Ela fez um bordadinho aqui do carimbo do pezinho da Helena e pintou de aquarela. Ela tem serviços lindos. Vai lá e confere no Instagram dela. E se você se interessar, já chama no direct e faz seu pedido. 10% de desconto. Isso, galera, é maravilhoso. Beleza? E não se esqueçam da construção da nossa igreja. Também tá aparecendo aí um QR Code pra você abençoar. Do Apoia-se. Vai lá. A gente podia colocar até umas fotos, né, da construção aí passando na hora pra vocês. Pra estar fazendo as fotos da construção. E se você quiser apoiar, manda aí um pix, entre em contato. Nosso Instagram também tá aí embaixo na descrição. Você pode entrar em contato. Eu quero fazer um pix de R$1.000. A gente vai te passar o valor. Deixa Deus te usar. Deixa Deus só entrar em contato. Beleza? E já estamos quase encaminhando aqui para o fim, né, da nossa entrevista. Vamos já finalizando aos poucos os assuntos. E novamente a gente reiterando aqui, né, que nós estamos num especial do Dia da Mulher, né? O Dia da Mulher, dia 8 de março. Isso, dia 8 de março. Estamos fazendo esse especial para a gente poder trazer assuntos que sejam relevantes, né, pra mulher feminina do século XXI. Pra mulher. Pra mulher. Beleza? Então é isso. A Fabi já falou aqui de casamento, ministério, sobre liderança, né? A mulher é muito completa. E pra gente entrar nesse aspecto de autoestima, eu queria falar um pouco sobre autoestima, autocuidado. Eu curto. Eu queria falar como é a sua relação com a sua imagem ao longo dos anos, né? Lá atrás que você foi traída, se você em algum momento... Porque é uma questão muito forte em quem é traída, né? Que não foi suficiente ou algo do tipo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua autoimagem ao longo dos anos, né? Como você mudou sua relação. Quando a gente se separa, assim, a gente já se flagela, né? A gente se culpa, a gente tenta achar a culpa em nós, os defeitos. Mas, assim, quando eu me separei, realmente eu tava meio baqueada. Mas não, queridos, é porque eu costumo dizer que agora eu tô bem mais um pouco vaidosa. Mas assim, eu aprendi a me amar. Independente do meu peso, independente do meu cabelo, independente... Fazer esses dias um tratamento dentário, fazer limpeza dos meus dentes, o dentista falou assim, bora botar um aparelho nessa boca? Aí eu falei, não, tô muito bem resolvida. Aí eu já reparei que você sorri pra tudo, você não tem problema nenhum. Eu falei, não. Aí, então, não é uma coisa que eu quero pra mim. Então eu sou muito bem resolvida comigo mesma. Quando eu me separei, eu acho que a minha autoestima ficou bem vulnerável. Dizer assim, bem vulnerável, que eu não sentia prazer em nada. Aí, com o passar do tempo, eu falei, eu tinha necessidade de me retomar, me encontrar novamente. Falei, uai, peraí. Não é porque eu agora sou uma mãe, uma divorciada, uma traída, porque na verdade era tudo isso aí. Que é uma chifruda. Que eu vou agora, pronto, me jogar as traças. Não tô morta. E acho que esses dias, até mandei um vídeo pra minha irmã, uma mulher... A enxurrada descendo, não sei se vocês viram esse vídeo. E a mulher dentro do salão, o cara falando assim, gente, até na chuva, né? Enxurrada, a mulher se arruma. E eu tô nesse nível, final de semana, eu já tô tão acostumada que meu esposo fala bem assim pra mim, na pandemia, né? Que fica com 30 dias em casa.
Meu marido falou assim, amor, não arrumar esse cabelo não. Falei, eita, tava só um coque, porque eu já tenho um hábito, todo sábado e domingo é manicure, é cabelo. Então eu me amo, gente, eu me amo muito. Mesmo assim, gordinha resolvida, eu sou uma gordinha muito bem resolvida. Me arrumo porque eu me amo, gosto muito da minha imagem no espelho. Não tenho problema nenhum com o que os outros pensam. Nem hoje, glória a Deus. Hoje, porque não foi o que acontecia antes. Mas hoje eu me olho no espelho e meu irmão, tá linda, tô linda. A Dalila até falou, Fabiana, tu tem uma autoestima aqui, né? Eu falei, tem. A bicha só tem 1,56m. É 1,56m. Linda, espaçar e sem salto, não, é salto, é isso. E eu acho que toda mulher precisa dessa autoestima. É estar bem consigo mesma, né? Independente da opinião do que te rodeia. Ai, se não tá bom, se tá bom, problema seu, gato. Problema seu, gata. Tô me sentindo bárbara. E você falando aí da autoestima, e tudo que você falando é uma construção. É você entender. É uma construção. Ninguém, quando tá principalmente quando tá com a autoestima minada, né? Que tá ali fragilizada, o que aconteceu, que você conseguiu modificar isso. Mas é uma construção. É você entender que se você não fizer por você, outra pessoa não vai fazer. Mas a autoestima é isso, é você. É sua autoanálise de si mesmo. A gente vive num contexto de que a gente se monta muito pro outro. Tipo, pro outro. Outro dia eu me arrumei, aí botei uma vaiana no pé, mas eles vão pro shopping. Meu filho, mas ela vai assim pro shopping. Marcelinho, você vai chegar no nível da vida, que você vai chegar nesse nível aqui, que você não tá nem porque você tá achando. Tá pensando. Então, eu tô muito resolvida sobre mim, meu filho. Eu vou de Havaiana assim pro shopping lindamente. Chega lá, todo mundo de Havaiana. Obrigada de nada. Mas você estar bem consigo mesmo e parar de esperar muito do outro. Que o outro te aceite, que o outro... Não, vou me arrumar pro outro. Não, você aceite. Mas é um problema hoje em dia muito grande, né? Que as mulheres, principalmente pras mulheres, que esperam muito a validação do outro. E voltando assim para esse contexto cristão, é porque a gente é ensinada, e eu não sei se eu vou falar uma besteira, gente, mas eu vou falar. Nós, como cristãs, somos ensinadas a ser submissas. E aí, ser submissa não é sendo algo polêmico. Mas gera essa sensação de que a gente precisa da validação do outro. É verdade. A gente precisa da validação, e aqui eu vou usar esse termo, a gente às vezes precisa da validação do esposo. E a autoestima, ela não tá voltada só pra nossa imagem e de como a gente se... só pra imagem física. Muito para além disso. A gente precisa... A gente vive em comunhão com outras pessoas e realmente a opinião do outro é importante, mas ela não tem que ser maior do que a sua opinião sobre você. Você que tem que se definir, ter a opinião maior sobre você. E é isso. Se arrume, se sinta bem. Magra. Faz igual a Fabi Rai todo final de semana. Sim, linda e plena. Fazer escova, fazer unha. E o Wagner que trabalha. E pague. Tá tudo bem. A conta chega, né, Fabi? É verdade. E eu ia perguntar uma pergunta do nosso Insta. Que chegou, a gente lança umas caixinhas no nosso Insta. E teve uma pergunta... Assim, mas é meio até filosófica, até póstuma. Como você quer ser lembrada? Assim, vendo a sua família, vendo o seu filho, né? Que você já falou do Marcelinho aqui. Marcelinho, salve. Como você quer ser lembrada? Eu achei interessante essa pergunta que a gente recebeu no Insta. Lá em casa eu até brinco com o Wagner, às vezes você fala, amor, o moço falou comigo hoje, amor, me dá um beijo, amor, não sei o quê. Quando eu morrer, tu vai sentir saudade de mim. Aí eu fico rindo com ele, brincando quando eu morrer. Mando pro Marcelinho, mensagem pro Marcelinho. Marcelinho, você tá bem, meu filho? O que custa dar satisfação quando a mamãe morrer, tu vai sentir saudade? Eu acho que eu quero ser lembrada como uma pessoa que alegra pessoas. Como uma pessoa que não desiste, como uma pessoa que faz da dificuldade, às vezes, uma piada, porque eu sou muito dessas. Porque às vezes, eu nunca te vi triste. Falei, cara, tem momentos, viu? Por exemplo, quando meu marido infartou em 2018, eu não aguentava nem falar. Mas tentava ser o melhor possível pro outro, assim, ser feliz, mostrar um lado mais feliz, porque dificuldade todo mundo tem. Mas eu queria ser lembrada como uma pessoa que não desiste de ser feliz, independente da situação. E fazer o outro feliz. Porque ficar esperando muito... pra você se ser feliz, ficar esperando muito pra você se fazer feliz, acho que não é muito válido. Então eu, Fabiana, eu quero ser lembrada como uma pessoa que faz as pessoas felizes e que lutou muito pra ficar bem, lutou muito pelo outro também, sabe? Pela minha família, pelo meu ministério, porque muitas das vezes eu quis desistir. Então, Fabi,
Fabi era muito engraçada, a Fabi era muito lutadora. É isso que eu quero saber. Nossa, que bonito. Eu te acho muito resiliente, sabia? E é uma característica que eu te acho de verdade mesmo, não é porque a gente tá aqui... Não pode, aleluia. Não é que a gente não pode, não. É porque eu vejo, a gente sempre vê você muito expansiva, tipo, muito alegre lá na igreja. A gente nunca vê, se eu tô de fora, se eu não conheço, realmente eu não te conheço bem a fundo, não tô ali todos os dias ali junto com você. Mas a gente que vê de fora parece que não tem problema nenhum. Mas a gente vê que essa capacidade. Eu tenho um cara que ele fala, tem gente que fala assim, você já nasceu rico, hoje ele já é milionário. Aí ele veio do nada, né? Ele fala, nossa, eu acho que é até bom quando as pessoas falam isso, porque parece que eu cheguei num lugar. Então se a pessoa acha, você vai ser feliz pra sempre. Então, beleza. Não é nada, nós temos nossas lutas, nós temos nossas dificuldades, como todo mundo. Verdade. Mas eu sou muito alterada. Só alterada. É até na família, 5 irmãos, mas sou mais alterada. Pode falar, uma pergunta, uma última, né? Não sei. Eu queria fazer uma última depois, a última. Uma bem filosófica. Essa última, tem ótimas últimas. Eu acho que a Fabi falou tudo. De ministério, de tudo que a gente casamento. de ministério foi bem completo. Eu achei muito completo. Em todos os podcasts a gente pergunta, em todos que a gente já teve, né? 3, gente. Já é o suficiente, A gente sempre pergunta, pede pra pessoa falar um pouquinho, um recado pra líderes, né? Isso. E a gente queria pedir pra você, como líder de mulheres, um recado pra líder e pra líder de mulheres. Então, recado de líder para líder. Pode até se chamar assim o quadro. É verdade. De líder pra líder. Aí, que loucura. Aí tá na vinheta. De líder pra líder. Não ficou bom. Político. Não, mensagem básico aqui, galera. Não vai de líder seja submissa, mas não perca a essência. Seja obediente, mas não perca a essência. Não deixe de ser você. E por mais que difícil que seja mesmo, líder. Tente ter um bom relacionamento com as suas lideradas. Tente ser o mais transparente, tente se aproximar. E não se culpe se não for possível com todos. Mas como líder, a gente precisa tentar. E uma frase que é muito... é se colocar no lugar do outro. Líder e liderado. Se coloque no lugar do outro. E como líder, não desista não, querido. Que quem te chamou foi Deus, independente das situações, quem te chamou foi Deus. Então, permaneça. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Amém. E a gente já tá... Eu queria fazer uma última pergunta, mas essa é Meu bem... Deus, mas tem a última 12 É a última. É aquele negócio do Instagram, o que é a vida? Eu queria perguntar pra Fabi, o que é a vida pra você, no geral? Eu acho que é legal a gente pegar essa perspectiva de cada pessoa. Eu acho legal. A vida pra mim... O que é a vida pra você? A vida pra mim hoje, a vida é pra mim é um grande ensinamento. De tudo, em todas as situações da nossa vida, sentimental, espiritual, financeira, conjugal. E ela precisa ser vivida da menor maneira possível. Então não se culpe se você, por alguma coisa que você deixou de fazer. Não se culpe. E agradeça a Deus por ter feito as escolhas que você fez, porque você se tornou quem você é hoje pelas escolhas que você fez. Independente de ter tido consequências boas ou ruins. Então a vida ela é para ser vivida mesmo, de altos e baixos, e isso nos remete a uma situação de que hoje Fabiana é quem ela é, por ter errado e por ter acertado, né? Então viva a vida. E não se culpe por ter feito escolhas que talvez você ache errada. Ela fez com que você se tornasse quem você é hoje. Caraca, falou muito! Sei que o podcast tá acabando, mas eu queria só falar que eu dar uma ressalva. Tá gravando, né? Só uma ressalva acerca de ser esposa e cristã. É verdade. E trabalhar fora de casa. E ser uma provedora. Porque uma coisa não anula a outra. Então, a crise no casamento acontece muito porque a esposa trabalha fora e se acha no direito de ser o homem da casa. E também, eu entendo que o casamento, para dar certo, precisa cada um fazer o seu papel. Então, antes de eu ser líder de mulheres, antes de eu ser a secretária executiva, eu sou esposa do meu lar, eu sou a mãe do meu filho. Então, uma coisa não anula a outra. Então, eu tenho o meu cuidado com a minha casa, eu que cuido da minha casa, eu que cuido do meu esposo, eu que cuido do meu marido. Da igreja eu também cuido e do meu trabalho eu também cuido. Então, uma coisa não anula a outra. Uma coisa que eu ia perguntar que eu acabei não perguntando, eu acho bom. era uma pergunta do nosso Insta também.
dessa questão de submissão. Algo mudou do seu último casamento que você não reproduziu no seu novo casamento? Essa questão de submissão, essa questão de casamento mesmo. Que você reproduziu no seu antigo casamento, que você falou, não, isso aqui eu errei. Eu preciso mudar nesse sentido, nesse novo casamento. Na verdade, não acho que não é nem questão de eu errei. Na verdade, a questão de que mudou muito no meu casamento atual, a questão da submissão, é de eu entender o que é submissão. Porque no meu primeiro casamento, eu errei muito entendendo o que é submissão de você se sujeitar a tudo ao seu marido. E a tudo eu digo mesmo, verbal, é tudo, resume tudo. E no meu casamento atual, eu entendo que estar debaixo da mesma missão é a submissão do meu casamento. Então, eu e o Wagner, a gente senta e conversa junto, resolve junto. Uma coisa que ele não gosta, eu deixo de fazer. Uma coisa que ele não gosta, eu falo pra ele e ele deixa de fazer pra me agradar. E assim seguimos. Eu entendo hoje que o que eu deixei de fazer do meu primeiro casamento, eu trago pra vida. E quando eu casei com ele, eu falei, eu vou tentar não errar com você o que eu errei no casamento passado, mas entendendo que não foi um erro. Foi a questão de não ter conhecimento do que era submissão. Eu era evangélica dentro da igreja, mas eu não tinha realmente entendimento do que era submissão. Hoje eu entendo que a submissão é andar os dois debaixo da mesma missão. E não é só um carregar o jugo, não é só um ceder. Então nós não botar um cabresto aqui e seguir, e não foi para isso que Deus nos chamou. E se a esposa ser submissa ao homem, o homem vai amar a esposa, ela vai se submeter automaticamente. Isso é pregado nas igrejas. A gente vai estar debaixo da mesma missão quando ela é bem tratada. Então, uma coisa que eu trago pro meu casamento atual é que submissão é os dois andar juntos. E se não tá de acordo, senta e entra num acordo. Pra ser bom pra ambos. Pro relacionamento. Glória a Deus. Verdade, glória a Deus. Caramba. E é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui mais um podcast, nosso episódio 4 do podcast 2023. E estamos muito felizes por isso, né, amiga? E como eu falei, esse é um especial do Dia da Mulher. É um podcast especial com pautas voltadas à mulher na sociedade e tudo mais relacionado. E com base nisso, a gente queria falar um pouquinho sobre algumas informações que às vezes passa até desapercebido pelas pessoas, né? Existe um canal que você pode ligar e falar a respeito disso. Se você está sofrendo agressão, se está acontecendo alguma coisa, você pode ligar, que é o 180, né, amiga? Isso. Diz que 180. E a gente vê que, ultimamente, tem acontecido muito, tem crescido muito a taxa de feminicídio. Exatamente. E como é um especial para mulheres, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre por quê. A gente vê que nos noticiários que tem acontecido isso muito recorrente. E que as pessoas sabem que tem um canal. Às vezes tem pessoas que nem sabem, na verdade, né? Pela falta de informação. E eu acho que a gente, como cristão, também tem esse papel de ir lá e falar um pouco sobre, né, amiga? Exatamente. No ano de 2022 teve um recorde na taxa de feminicídio no Brasil. Aqui, essa semana, no DF, nós somos aqui, né? Nós somos do DF, nós somos do entorno do DF, quiser nos visitar. Nós somos aqui da cidade ocidental. Isso. Mas no DF... Teve um feminicídio essa semana, né? A menina foi agredida até a morte, né? Essa semana. Teve toda uma repercussão. E quantas vezes cenários de violência doméstica, de abusos psicológicos são vividos dentro da igreja e mulheres cada vez são influenciadas a permanecer, a lutar pelo casamento, que Deus não tem isso. E, né? Então, nós estamos aqui nesse espaço, só aqui com os dados. Ó, em 2022 foram 696 assassinatos de mulheres só no primeiro semestre de 2029. 699. Só no primeiro semestre de 2022. Então, imagina, você tá casada com uma pessoa e você é assassinada pela pessoa que você se casou. É uma coisa assim absurda. Né? Imagina a família, muitas dessas mulheres tinham filhos. Imagina o filho saber que a mãe foi assassinada pelo pai, muitas vezes. Né? Então, assim, é toda uma situação. Nós estamos colocando aqui o número, também estamos colocando umas informações aqui na descrição de lares de apoio a mulheres vítimas, né, que vivem em quadros de vulnerabilidade social, vulnerabilidade familiar. Né? Então é isso, busque ajuda, não fique vítima, né? Não se coloque dentro do lugar de aceitando determinadas agressões, né? Porque é uma coisa seríssima. E uma coisa que é séria é que quem agride a primeira vez vai Com continuar certeza vai agredindo. agredir. Então não entre nesse mérito de que é só a primeira vez e vai parar aí. Denuncie, queridos. Às vezes a gente fica com medo, denuncia, porque uma agressão ela pode gerar morte. Exatamente. Né? Como aconteceu essa semana no DF e acontece muito no Brasil, igual a Bia acabou de falar.
denuncia. Isso não é amor, entende? Isso não é amor. Às vezes as pessoas vão se deixando levar, é um tapa, é um empurrão. Isso não é amor, queridos. É isso. Então não entra nesse mérito de que ele me ama, ele no outro dia ele traz uma florzinha pra você e tá tudo bem. Não está tudo bem. Exatamente. Busque ajuda, você não está sozinha, né? Busque uma rede de apoio que esteja te auxiliando. E é isso. É isso. Né, pessoal? Estamos Obrigada. encerrando aqui. Muito obrigada, Fabiana. Foi lindo! Foi lindo seu podcast. Muito obrigada por Desculpa tudo. qualquer coisa, galera. É isso aí. Mas essa é a minha história da minha vida. E é isso. Muito uma convidada especial demais. Obrigada a toda a produção, Obrigada, né, gente. envolvida. Estamos aqui com A produção mais top mais do mundo. top do mundo. E é isso, pessoal. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!